Uma boa tarde a todos, todas. Bem-vindos, irmãos e irmãs do mundo da Simbra e todos os amigos que estão unidos a nós neste momento, neste programa de formação permanente pensado pela diretoria da Simbra, com as 3 lives em torno da sinodalidade e nós, né? Então, com muita alegria, com prazer, nós estamos aqui com vocês. E cabe a mim, eu sou irmã Vera Lúcia, como vocês podem ver, monja, aqui a Abadesa Emérita, do Mosteiro do Salvador, nos conhecemos quase todos. Então, o meu tema, coube a mim desenvolver o tema da sinodalidade e a vida monástica. Então, uma pequena introdução. Nosso Pai São Bento nos diz que, antes de começarmos algo, peçamos ao Senhor que seja por Ele plenamente realizado, né? Então, vamos começar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vemos aí à nossa frente o símbolo do sínodo, o povo caminhando, não é? Essa grande luz que o envolve. E o nosso Pai São Bento, no prólogo, versículo 4, pede isso, que antes de qualquer coisa, peçamos ao Espírito Santo que nos acompanhe, para que peçamos a Ele. No primeiro congresso dos abades beneditinos, logo após o concílio Vaticano II, foi elaborada uma síntese de princípios sobre a vida beneditina e ela foi editada pela Simbra em 1961. Aí consta que o primeiro dever de quem segue esta regra é abrir-se à ação do Espírito Santo e, em seguida, permanecer o resto de sua vida nesta abertura ao longo do seu caminho. O sínodo sobre a sinodalidade, esse estar em movimento sinodal, deseja se desenvolver assim, neste ambiente. A vigília de oração ecumênica que precedeu a abertura da etapa de 2023 reuniu líderes cristãos de inúmeras igrejas na Praça de São Pedro para pedir insistentemente a vinda do Espírito Santo sobre todos os participantes e durante o seu desenrolar. Então, nós estamos nos movendo sobre o mesmo chão, fazendo caminho, que nós sabemos ser o sentido original da palavra grega synodos, sínodo. Nós, enquanto vida monástica, reunidos pela Simbra, nós desejamos também fazer caminho com a Igreja, rever-nos e receber o impulso deste momento para entrar em sintonia eclesial e dar nossa contribuição, confiantes de que o Espírito Santo há de nos guiar, como foi cantado de uma maneira tão bela na abertura, né, da vigília, Ad Sumus, Espírito Santo, Espíritos Santos. Vamos olhar um pouco a vida monástica enquanto vida sinodal. A vida monástica ela foi sempre considerada uma vida apostólica, no sentido original do termo, quer dizer, os apóstolos reunidos em torno do Cristo, né? Próximo. E para depois segui-lo pelo caminho do Evangelho. Próximo slide. Temos aí a oração cantada na abertura da vigília sinodal na Praça de São Pedro. Está aí essa oração que foi usada
para abrir todos os concílios, é uma oração secular, muito bonita, atribuída a Santa Isidora de Sevilha, muito bela. Então, se a vida monástica era considerada sempre vida apostólica, será que nós podemos dizer que ela é também uma vida sinodal? Pessoalmente, eu creio que sim. Porque, por sua natureza, é uma vida de comunhão, participação de todos os membros que juntos abraçam a mesma missão. Comunhão, participação, missão. Então, todos nós recebemos o mandato de Jesus ao subir aos céus, que foi o seguinte: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco sempre, até ao fim do mundo. Uma citação de São Mateus, capítulo 28, lembrada do abade Lepore, Mário Giuseppe, ao capítulo geral dos trapistas de 2022. Ou seja, que pelo testemunho de uma vida sinodal, nós possamos anunciar a boa nova até os confins do mundo, como pediu o Papa ao convocar o sínodo. Ora, o conjunto da regra de São Bento indica um modo de viver a partir da convicção de sermos todos chamados a constituir uma escola do serviço do Senhor, para, guiados pelo Evangelho, trilharmos os seus caminhos. Regra, capítulo, prólogo da regra, versículo 28. Então, escutar e caminhar são termos recorrentes da regra, que organiza uma vida de comunhão construída pela participação de todos. E o objetivo desta vida aparece claramente no penúltimo capítulo da regra de São Bento, que todos consideramos o testamento espiritual do nosso Santo Pai, quando ele pede que nada anteponhamos ao amor de Cristo, que nos conduza juntos para a vida eterna. Vamos citar agora o abade geral cisterciense, o Mauro Giuseppe Lepore, nessa conferência que ele fez aos trapistas em 2022. Ele diz o seguinte: a sinodalidade começa, slide 4, sinodalidade começa e se alimenta na comunhão. E lembra ainda que a comunhão fraterna em Cristo é a substância da missão, de toda a missão da Igreja, também da missão dos mosteiros. Então, a comunhão é o motivo, o método e fim, a origem, o significado e a finalidade da missão da Igreja, que desafio, não é? Nós somos chamados, nós, todos que abraçamos a Santa Regra, a vivermos a comunhão, a comunidade. Aliás, a regra começa, né, com essa pequena introdução. Aqui estamos, vamos fazer a organização da vida da comunidade. Né? Então, o conteúdo da missão é a comunhão, que concretiza o desejo de uma igreja que seja casa e família de Deus. Isso aqui já é uma citação da síntese da primeira sessão do sínodo do ano passado, né, 2023. Uma síntese grande, né, mas é uma síntese. Então, o próprio modo como se desenrolou a Assembleia, que nós podemos ver ali no slide, com a disposição das pessoas em pequenos grupos, à volta de mesas redondas, na aula Paulo VI, é comparável à imagem bíblica do banquete nupcial. Conferir Apocalipse,
e conferir a própria síntese dessa seção do santo. Então, não importa como cada família monástica vai viver essa realidade, vai viver com suas características próprias, ou no silêncio maior e interior dos claustros, ou na hospitalidade de formas variadas, ou assumindo algumas pastorais, todos da grande família beneditina, com seus diversos títulos, nomes, recebemos a missão que é a de testemunhar a boa nova de Jesus Cristo, construindo e alimentando a comunhão entre nós. A comunhão nos assusta, diz Dom Létoro, porque é fruto de uma conversão contínua, da passagem pascal da morte ao nosso eu, sempre tentado a se dobrar sobre si para a abertura do nós. Né? Esse movimento contínuo que nós, cada consagrado, é chamado a viver. Na homilia do dia 10 de outubro de 2021, que foi a missa de abertura do sínodo, da sinodalidade, há algo que nos ajuda a penetrar mais. O texto do Evangelho da missa foi o do jovem rico. O homem rico foi ao encontro de Jesus quando Jesus se punha a caminho. Jesus está sempre a caminho, mais claramente no Evangelho de São Lucas, não é? Que é um grande caminho até subir a Jerusalém e lá se consumar o destino de Cristo. Mas os evangelhos, então, apresentam Jesus como esse grande andarilho, caminheiro, companheiro do homem em seus caminhos terrestres, né? E nesse caminho ele encontra muitas pessoas e ouve interrogações contínuas, né? Que habitam e inquietam o seu coração. A escolha desse texto do Evangelho, ela nos toca muito, na nós, monges e monjas, todos beneditinos, né? Porque é o texto que acendeu a vocação de Santo Antão, primeiro monge do qual temos uma biografia escrita por Santo Atanásio, na época bispo de Alexandria, né? Quarto século. A pergunta lançada pelo Papa é muito forte. Estamos prontos para a aventura do caminho? É a pergunta que Santo Antão escutou. Nós sabemos de que modo ele respondeu. O jovem, o homem do Evangelho, não conseguiu responder a essa pergunta. Não conseguiu responder existencialmente, não é? A história dele termina mal. Mas a história de Santo Antão, ao contrário, abre um caminho, a grande aventura da vida monástica e de tantos outros que o seguiram o seu exemplo, um exemplo de muita fecundidade que inspirou a igreja da época e continua inspirando até hoje. Santo Atanásio, o autor, teve uma grande preocupação, que foi de inserir esse movimento nascente na grande corrente da igreja, deixado dentro da igreja. Nós vamos ver que os padres capadócios, especialmente São Basílio, teve a mesma preocupação, não é? Não deixar o movimento monástico cair em heresias, ficar à margem, fora da corrente da igreja, mas ser eclesial, movimento eclesial. Este desejo continua. Vamos voltar à homilia de Santo Padre do dia lá de 2021, né? Essa pergunta, ele diz, estamos prontos a nos deixar interrogar? Há sempre um risco de dizer, eu já sei, né? Como o profeta Isaías já nos diz. Especialmente esse risco aparece para nós, famílias mais antigas, que com muita alegria, com muita satisfação, temos uma longa tradição, né? Milenar, uma tradição milenar. Então, é uma bela tradição, mas ela pode nos dar uma ideia assim de que já sabemos tudo, não precisamos. Ou então, já sempre foi assim, vai continuar assim. Isso nos isentaria
de uma revisão sadia, aberta aos interrogativos do momento. Ao contrário, a história monástica secular, no XV século, XVI, dá contínuos exemplos de como a vida monástica esteve sempre em diálogo com seu tempo. Nosso pai São Bento nos mostra esta convicção quando faz da escuta um elemento central da regra, e mesmo a palavra de abertura do seu texto. E nós temos também que lembrar que São Gregório Magno, no segundo livro dos Diálogos, que é a biografia de São Bento, né, ele fala que São Bento só escreveu o que ele mesmo viveu. Eu fico sempre surpreendida, surpresa, quando a gente vê São Bento sempre à porta do mosteiro. Né? Parece que ele fazia lexio à porta do mosteiro. E dessa porta, nesse limiar entre mundo e mosteiro, acontece de tudo. Né? Coisas as mais variadas. E a cada acontecimento, Bento dá uma resposta. E uma resposta de homem de Deus. Né? Então, é isso que nos é pedido agora, né? E que o Santo Padre acentuou na sua homilia, para nós fixarmos o olhar em Jesus, que nos caminhos encontra o bom e rico, escuta suas perguntas, ajuda-o a discernir e fazer para ter a vida eterna. Então, ele usa aqui, o Papa Francisco usa 3 verbos, ele gosta de usar, né? 3 pontos, bem jesuítas, né? Encontrar, escutar, discernir. Isso nos ajuda também. Escutar, ajudar, discernir. Podem ser um programa de vida. Né? Então, nós estamos sendo, vida monástica, encontradas, por assim dizer, por um momento da Igreja, que agora nos cabe acolher, para tentar dar a nossa resposta. Gostaria de deixar aqui como pano de fundo a experiência de nossos irmãos trapistas, mártires de Tibirine, na Argélia, em parte porque levaram até o fim o seu testemunho ao derramamento do sangue. Por outro lado, porque sendo uma das expressões assim, mais fortes no sentido de observâncias, né, mais estrita, eles, no entanto, nos deram um testemunho de profundo diálogo, escuta com a realidade circunstante daquela pequena aldeia de maioria islâmica. Deu-se, então, assim o contrário. Eles não estavam fechados no seu claustro, estavam fiéis, totalmente fiéis à sua vida, de ora et labora, mas em contínuo diálogo com aqueles vizinhos, com momentos assim, tocantes, que eu acho que quase todos nós devemos ter visto, né? O filme de Homens de Deuses sempre nos toca muito. Há um estudo publicado recentemente no boletim da AIM, em sua edição em português, de uma leiga, Marie-Dominique Menation, em que ela explora mais o testemunho dos nossos irmãos. Inclusive, ela ressalta um dos monges, o mais jovem, que lembramos bem toda a evolução dele, que cada um deles viveu uma crise pessoal, né? A aventura da resposta naquele caminho difícil. E esse jovem, ele é bem focalizado e nos deixou dos escritos. Então, essa foi uma surpresa dessa edição do boletim, porque eu mesma não conhecia os escritos desse jovem monge. A gente conhece mais o escrito do prior, né? Mas o jovem, não. Bem, então o convite atual é que nós entremos nessa dinâmica sinodal e, a partir dela, revejamos nossa vida, nossas práticas. Não fiquemos à margem do momento eclesial. O Papa Francisco fala que é preciso fazer o mesmo caminho do Verbo que se fez carne e seguir seus passos,
na escuta de sua palavra e da palavra dos outros. Trata-se, segundo o Papa, de uma escuta muito ampla. Vou citar aqui a homilia. O Espírito pede para nos colocarmos à escuta das perguntas, preocupações, esperanças de cada igreja, de cada povo e nação, e à escuta do mundo, dos desafios e das mudanças. Então, entrar na dinâmica do sínodo significa entrar em um processo de cura conduzido pelo Espírito, um caminho de discernimento espiritual, slide 6, que se faz na adoração, na oração, em contato com a palavra de Deus. Próximo. E conclui sua homilia com um convite, é o seguinte: sejamos peregrinos enamorados do Evangelho, abertos às surpresas do Espírito. Não percamos as ocasiões de graça do encontro, da escuta recíproca, do discernimento, com a alegria de saber que, enquanto procuramos o Senhor, próximo slide, é Ele quem nos vem ao nosso encontro com o seu amor. Podemos contemplar aí um pouquinho as mesas, não é? Nossos irmãos sinodais reunidos, né? Em comunicação, em comunhão, né? Temos aí reforço sobre essas palavras de Dom Abade Mário José Lepre, né? E aí no próximo slide podemos ver uma imagem que lembra que o Cristo vem ao nosso encontro. Então vamos ver quais seriam para nós os ecos da primeira sessão do Sínodo. Neste slide que nós contemplamos, agora nós temos a citação da homilia do Papa Francisco, né? As surpresas do Espírito Santo. Nós sabemos que o Sínodo foi lançado há 3 anos, em 2021, e começou com 2 anos de escuta a todo o povo de Deus. Houve várias sínteses dessa grande escuta, em níveis pequenininhos, foi se alargando, a nível nacional, depois passou ao nível continental, foram feitas síntese, e aí esse resultado foi levado para a sessão do ano 2023. Então, foi se alargando. E, ao terminar a sessão de outubro de 2023, foi feita uma síntese, que tem 41 páginas, né, mais ou menos isso, e foi escrita a carta ao povo de Deus. Eu vou utilizar mais esta carta, por ser um pouco menor e mais sintética. E até nos dá uma ideia muito boa, muito clara do momento vivido em que estamos. Eu destaquei 13 pontos. Mas o que vou chamar logo mais a atenção é que foi um longo processo de escuta e discernimento, aberto a todo o povo de Deus. Acho que é o slide 8. Este é o 8. Slide 8. Aí, é esse. Sem excluir ninguém. Veja, longo processo de escuta, aberto a todo o povo de Deus, sem excluir ninguém, para caminhar juntos, sob a guia do Espírito Santo. Um processo de cura. Então, homens e mulheres, em virtude do seu batismo, reunidos à mesma mesa, nos debates, nas votações, em escuta intensa da palavra de Deus e da experiência dos outros.
utilizando o método do diálogo no espírito. Foi uma partilha humilde e verdadeira das riquezas e pobrezas das diversas comunidades. Como isso nos fala, não é? Porque às vezes há uma tendência que é natural, né? Em nossas reuniões, da gente ter vontade de fazer uma maquiagenzinha e apresentar a nossa comunidade bonita, né? Como nós idealizamos, mas às vezes como ela não é. Né? Então, foi, segundo o testemunho de quem lá esteve, foi muito sincero. E o contexto do sínodo foi de um mundo em crise, as feridas e desigualdades ressoaram ao redor daquelas mesas, porque havia ali pessoas que vinham de regiões onde há guerra, onde há vítimas da violência assassina, da perseguição da igreja, da miséria, da corrupção, do drama, da migração, dos caminhos, das pessoas que morrem, das famílias que ficam naquela esperança, fazer a travessia sonhada acaba ficando pior, né? Então, ao redor daquelas mesas, houve assim, um compromisso de solidariedade, de se unir às mulheres e aos homens e de sermos também todos artesãos da justiça e da paz. E foi reforçada a vocação da igreja de anunciar o evangelho a serviço do amor infinito, porque Deus ama o mundo. Acho que tudo isso mexe muito com o nosso coração também, né? Essa carta ao povo de Deus, ela nos toca, acorda muita coisa boa. Então, notemos os espaços de silêncio, a escuta respeitosa, o desejo de comunhão. Percebemos que houve um crescimento de unidade, contemplando o Cristo crucificado, que estava ali presente por nós, entre eles, né? E, ao final, foram indicados pontos de acordo, questões abertas, são slide 10, formas de continuar o processo. Então, vocês podem ver aí em 2 colunas uma síntese desses pontos, né? Desses pontos aí abertos, porque o sínodo não acabou, né? E para progredir no seu discernimento, a igreja precisa continuar a escutar a todos, de modo muito especial aqueles que não têm voz, os que, em geral, não são escutados, os mais pobres. E talvez alguém se lembre, alguém da geração dos anos 60, 70, do padre Jacques Leuve, um dominicano, né, que fundou a Missão Operária São Pedro e São Paulo, e ele definia o pobre como aquele que ninguém escuta. Essa foi a definição que o padre Leuve deu. E justamente a missão daqueles padres operários era irem aos locais do operariado, onde havia homens trabalhadores que não eram escutados. Né? Hoje em dia não é diferente. Então, segundo a carta ao povo de Deus, escutar todos, porque os excluídos também têm direito a uma voz escutada. É uma longa lista. Então, continua. E nessa lista, a vida religiosa tem um lugar especial. É uma vida com uma voz profética. E o coração da igreja, o coração ardente da igreja, como podemos ver aí nesse slide, aí ao pé dos textos, é o amor trinitário e eucarístico. Então, esses são, digamos, os pontos fortes desta carta ao povo de Deus, a nós, onde nós encontramos inspiração contínua, guias, luzes, seja para um caminho pessoal, seja para um caminho comunitário. Então, o mundo em que nós vivemos
e que somos chamados a amar e a servir, mesmo nas suas contradições, exige da Igreja o reforço das sinergias em todos os âmbitos da missão. É um mundo difícil, né? Eu mesma nunca imaginei que eu fosse ser assim, testemunha, não próxima, direta, mas contemporânea de tantas guerras, né? Tantas coisas, então a gente fica com o coração tão apertado. Né? Bem, então essa carta ao povo de Deus, ela é de 25 de outubro do ano passado, 2023. O que é que isso incide? Em que isto incide em nossa vida comunitária? Primeiro, lembrar que foram dedicados 2 anos ao processo de escuta. Isso é muito importante para nós, porque a escuta é a palavra de abertura da Santa Regra. O Papa, em sua palavra, a Cúria Romana, ele abriu, foi durante a palavra, os cumprimentos de Natal da Cúria Romana do ano passado, ele citou São Bento textualmente, escuta com o ouvido do coração. Então ele fala que escutar com o coração é muito mais do que ouvir uma mensagem ou trocar informações. Ele continua assim: nós precisamos escutar o anúncio do Deus que vem, discernir os sinais de sua presença e decidir-nos pela sua palavra, caminhando atrás dele. Né? Três verbos de novo, né? Escutar, discernir, caminhar. É um itinerário de fé e aparece com frequência na regra de São Bento. Então, as igrejas locais viveram esse processo de escuta. Nas paróquias, em outros níveis de igreja, talvez alguns de nós tenhamos participado. Nós aqui participamos de uma escuta promovida para as comunidades contemplativas pela CRB Nacional. Foi bem interessante. Cada uma no estado, né, unidas pelas novas tecnologias, nós formamos grupos com uma comunidade do Ceará, com outra do Paraná, com outra de São Paulo. Foi bem interessante. E procuramos responder ao que era colocado. Mas o mais importante para nós, aquilo que mais nos toca, acredito, é como que esse símbolo, como que essa escuta incide na nossa convivência cotidiana, dentro das nossas comunidades. Né? Na mensagem de Natal, à Cúria Romana, o Santo Padre dá o exemplo, assim, primeiro da Virgem Maria, a Virgem da escuta, que deu ouvidos ao anúncio do anjo. Né? Ela que veio abraçar o mundo, e ela abriu o coração ao projeto de Deus. Então, isso nos lembra o grande mandamento de Deus ao povo: escuta, Israel. Há muitos que digam que Deus é o grande mendigo da escuta do seu povo. A escuta. E ele explica uma explicação que eu acredito muito importante, muito pertinente para a nossa vida de comunidade. Ele falou assim: trata-se de uma escuta interior capaz de captar os desejos e as carências do outro. Esse é o slide 12. De uma relação que nos convida a superar os esquemas, vencer os preconceitos que a gente coloca com tanta facilidade, né? Porque às vezes classificamos a vida daqueles ou daquelas que nos rodeiam, que estão conosco cotidianamente. A gente sabe bem disso, não é? Continuando, o Santo Padre fala que é uma escuta, que é um estar de joelhos, de atitudes vitais, para uma dinâmica sadia de vida sinodal.
Para nós, discípulos de São Bento, ressoa forte o pedido que ele faz no prólogo. Levantemo-nos então finalmente, pois a Escritura nos desperta dizendo, e aí ele cita o Salmo 94. O abade primário da Ordem Beneditina, Dom Gregory Poland, ele fez uma reflexão, já no ano de 2022, foi publicada, inclusive, né, na American Benedictine Review, sobre a sinodalidade na regra de São Bento. E ele cita, interessante que o abade primário escolheu o primeiro parágrafo do documento Ad Gentes. Acho que é interessante para todos, né, que vivem monástica, que é o seguinte: as alegrias, esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje são as mesmas dos discípulos de Cristo. Então, o coração da sinodalidade, segundo Dom Gregory Poland, é uma escuta atenta aos sinais dos tempos. No slide 13. Sempre guiada pelo Espírito Santo, com o objetivo de que nos tornemos todos embaixadores da boa vontade, buscadores da verdade e enviados da sabedoria e orientação do Espírito Santo, seja numa cela, seja num claustro, seja no âmbito do mosteiro, com seus parlatórios, com o que existe no mosteiro, o seu terreno, nas suas relações, né? Seja nos ministérios diversos. Então, ele pede isso, né? Para alcançar o objetivo, então, o Papa indica, como nós já falamos, o caminho da escuta do coração. O abade primário, Dom Gregory, ele destacou o capítulo 3º, aliás, o Dom Mauro Giuseppe também, né? Nós poderíamos destacar muitos capítulos. Capítulo do porteiro do mosteiro, 66, dos hóspedes, capítulo 53, dos monges peregrinos, que São Bento manda escutar de modo muito especial, que pode ser que para isso Deus o tenha enviado. Mas a regra está toda com pinceladas de escuta. Mas esse capítulo 3º, que trata da convocação dos irmãos a conselho, né, no slide 14, ele ilustra muito o procedimento sinodal que marca a tradição monástica. Muito diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que a estrutura monástica é uma estrutura profundamente hierárquica. É claro que tem uma hierarquia, tem respeito, tem as diversas funções, mas desde o início é uma estrutura que ouve os seus membros, ou deveria ouvir. Então, esse capítulo é profundamente enraizado nos textos da Sagrada Escritura. Termina com um dos textos, né? A gente sabe que o uso da Sagrada Escritura, na regra, é variado, muito interessante. Às vezes ele abre um capítulo, muitas vezes ele fecha um capítulo textualmente, né? Outras vezes ele é o pano de fundo do capítulo, mas a regra é a Sagrada Escritura, é o Evangelho traduzido em miúdos, em dia a dia. Então, Bento, aqui, ele segue a regra do mestre, que é um texto, todos nós sabemos, contemporâneo, da regra de São Bento, da qual ele usou muito com grande discernimento. Mas Dom Gregory lembra que há um outro texto ainda, que São Bento cita, que é um texto de São Cipriano, bispo de Cartago, no século III, que desejava ter o conselho dos seus presbíteros para assuntos mais importantes. Isso foi ao longo da história da Igreja, e hoje estamos vendo o conselho dos cardeais, que foi um dos primeiros gestos no início do pontificado do Papa Francisco, e que vai até hoje. Antes de Papa Francisco, São Paulo VI retomou a prática da criação dos sínodos, né? Em 1965, ele começou
uma ação profunda de modificações das estruturas do governo da Igreja, criando organismos para o diálogo com os não cristãos e os não crentes, instituindo o Sínodo dos Bispos como um organismo permanente durante o seu pontificado. Foram realizadas 4 assembleias ordinárias e uma extraordinária. E ele atuou também a reforma do Santo Ofício, né? É fácil da gente conferir isso. Voltando à regra de São Bento, no versículo de abertura do capítulo 3, Bento indica que o assunto que vai ser tratado seja apresentado pelo abade. O que significa isso? O abade não se omite, ele assume o tema quente, que normalmente, na reunião do conselho, é um tema quente, ou é um tema polêmico, ou é um tema que vai pedir decisões, vai ter consequências, né? Então, o abade não fica omisso, não. Ele mesmo abre o assunto e pede uma visão mais ampla para que o assunto seja amadurecido, decidido em conjunto. É uma prática que remonta aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do que é o chamado Primeiro Concílio de Jerusalém, né? E vale a pena ressaltar aqui que no versículo 13 de Atos, Tiago toma a palavra e fala assim: irmãos, escutai-me, Simeão acaba de expor-nos. Então, ele ressalta a figura de Pedro como aquele que vai colocar o assunto que era, na época, quentíssimo, né? Dificílimo, né? E eles tratam do assunto. Aí segue-se todo o desdobramento do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, desse livro maravilhoso, né? Dom Frei Martinho Penido Burnier dizia que qualquer estudo da Sagrada Escritura deveria começar pelos Atos dos Apóstolos. Nunca esqueci dessa recomendação. Então, há alguém que, pela autoridade recebida, dá início ao processo. Pedro. Né? No nosso caso de vida monástica, o abade, ou o superior da comunidade, e na prática da igreja atualmente, o Santo Padre. Então, é uma pessoa em autoridade que já tem uma certa intuição do assunto, como sendo importante para o andamento da igreja, para a sua ação evangelizadora, agora e para o futuro. Mas deseja uma avaliação mais ampla. Daí essa insistência tão grande de que todos sejam ouvidos, até mesmo aqueles que estão à margem da igreja, né? Que a igreja não seja um gueto fechado, mas que seja convicta daquilo que ela crê, mas ao mesmo tempo aberta ao que se passa ao seu redor. Né? No final, depois de todos ouvidos, cabe ao superior decidir o que é melhor. Os sínodos todos são terminados com a elaboração de uma exortação apostólica que ele entrega ao Santo Padre e ele sanciona com a sua assinatura, com a sua autoridade. Bem, então, convocada a reunião, Bento se dedica agora ao que é muito característico dele, ao modo de realizar. 2 atitudes ele vê como devendo ser evitadas. Uma, a intransigência, a inflexibilidade. Né? Eu entrei e então, continuamos daqui, né? Ok.
Então, Pedro ele pede que evite duas coisas. Uma, a intransigência. A outra, a busca da vontade própria. Ele pede que isso não aconteça. E também ele lembra que, apesar de a palavra ser livre, no final é preciso acolher aquilo que foi a decisão tomada, a decisão de todos. Ele pede isso. E o Abade pede aquilo que, para São Bento, também é importante, que a escuta é o elemento chave, tanto para o crescimento espiritual, como para o bem-estar da vida em comum. E ele nos aconselha a escutar, o Abade Primário está falando agora, escutar com os ouvidos do coração, como em uma lectio divina. E são enumerados alguns riscos. Né? Isso aqui foi um detalhe da própria do Santo Padre, na tradução, não, na sua palavra, a Cúria Romana, né? No Natal. Ele, é o slide 16. Ele mostra o que é preciso fazer e não fazer. Então, primeiro, o cuidado para não sermos lobos vorazes, de devorar as palavras do outro, sem verdadeiramente as escutar e logo atirar na cara as nossas impressões e nossos juízos. Bem, não podia ser mais concreto, né? É verdade. É o humano, é isso aí mesmo. Outra observação forte, está aí bem grande, urgente recuperar um espírito contemplativo. Isso nos toca muito. A necessidade de um espaço de silêncio entre a escuta e a resposta. Aconteceu alguma coisa. Eu não estou vendo nada. Necessidade de um espaço de silêncio, né? Temos aí com aquele slide 16, que tem, assim, vários pontos que o Santo Padre assinala, né? Depois ele fala que isso se aprende na oração, na contemplação, no estar de joelhos, não só com os joelhos físicos, mas com os joelhos do coração. E é urgente, aquilo que já tinha chamado a atenção aí no slide, recuperar o espírito contemplativo, né? Recuperar o espírito contemplativo. Aí, no finalzinho. Então, buscando atingir este objetivo, foi introduzida a chamada conversação no espírito, que é um novo método de falar e ouvir em 3 rodadas de conversa. Cada membro da mesa, de 10 ou 12 pessoas, dispõe de 3 minutos para se apresentar, para se expressar. Na primeira rodada, cada um diz o que pensa sobre o tema. Em seguida, na segunda rodada, destaca o que o tocou, a tocou os seus companheiros de mesa.
Na terceira rodada, vai se pedir procurar um consenso das diversas colocações. Mas não há assim, debate, né? Não há. E também não tem como haver o que é muito comum, né? Uma certa manipulação. Pessoas que têm mais facilidade de falar mais. Né? As pessoas que participaram falaram que foi uma ascese, uma grande ascese, que a vontade de você falar é grande, né? Mas que no final foi bom. Vale a pena notar, já terminando nossas colocações, as inovações de São Bento, que ele, ao pedir que todos sejam ouvidos, ele pede uma atenção especial aos jovens. Vamos ver aí o slide 17, né? Nós podemos ver a figura daquela jovem ativista sueca, a Greta Thunberg, que, como falou o nosso abate mais, ressoou sobre o mundo todo com a questão da crise climática, né? Quando ela convocou os jovens à greve da sexta-feira. Ir para o colégio, para quê? Para não vamos ter futuro. Desse jeito, não acaba. Né? Foi um choque, uma sacudida muito grande. Né? Depois nós podemos lembrar também o sínodo dos jovens. Quem pôde acompanhar viu o clima diferente que os jovens criaram, muito mais espontâneo, levaram os pares sinodais para a Praça São Pedro, fizeram dramatizações, fizeram caminhadas. Foi um outro clima, é diferente, né? Participação dos jovens. E sem falar na Jornada Mundial de Lisboa, o impacto daquela multidão de juventude ali reunida, às vezes em momentos de total silêncio, não é? Só Deus sabe o que essa jornada significou para cada um deles. E agora, a recente convocação do Santo Padre para uma jornada mundial de crianças. É muito notável o pontificado do Papa Francisco. Aliás, já era. O próprio Papa Bento XVI teve muitos diálogos com crianças. E o Papa Francisco, desde o início, ele fazia questão de parar e ouvir as perguntas das crianças. Não é? Então, isso nos lembra o nosso saudoso padre João Batista Antônio, jesuíta, quando ele fez aquela obra dele, aquela trilogia sobre o discernimento, né? Ele falava dos aparelhos de conversa. Isso foi nos anos 70. Então, era importante que cada comunidade revisse quais, ele chamava assim, aparelhos de conversa que a comunidade dispunha. Nessa época começaram a haver muitos círculos bíblicos, né? e outros, além dos capítulos que sempre existiam. Então, nós, diante de tudo isso, nós ouvimos as interrogações que nos rodeiam e perguntamos: e quais são as interrogações que há dentro de nossa comunidade, ao seu redor, o que é que bate nos muros e nas portas das nossas comunidades? O que é que clama aos céus neste momento? Então, é bom a gente pensar. Não é? Há o número da revista Convergência, nós temos vários testemunhos da fase continental em que o Brasil tomou parte, a parte do Cone Sul. Essa fase
em Brasília. E aí nós temos vários testemunhos, e uma irmã que participou, ela fala das queixas dos jovens. Há muitas, né? Mas vou lembrar só um, que os jovens reclamaram com ela que na paróquia só se lembravam deles para carregar cadeiras. Será que é isso mesmo? Bom, vamos prestar atenção. O sínodo está em processo. Os responsáveis pelo discernimento enfrentam o desafio de reconhecer no processo qual a vontade de Deus. Não é uma questão fácil. Dom Gregory lembra ainda alguns instrumentos das boas obras do capítulo 4 da regra de São Bento, sobre o falar, o ouvir com o coração, e, sobretudo, acentua que o clima geral deve ser a humildade, a virtude central era São Bento, né? Pois é no contexto da humildade que a vontade de Deus se revela. E são as palavras textuais de Dom Gregory. E na síntese final, que veio na fase de outubro do ano passado, está escrito que há um modo singular de rezar, escutar e falar, enraizado na palavra de Deus e tecido de momentos de encontro na alegria e, por vezes, também no cansaço. Conduz a uma experiência mais profunda de sermos todos irmãos e irmãs em Cristo. Peçamos, então, ao Espírito Santo, doce mestre das almas, continue a realizar a obra que começou e para a qual foi instantemente chamado. Ad sumos, Sancte Spiritus. Confiamos no Espírito Santo que guiará a igreja nos passos do Senhor Jesus Cristo, nosso caminho, verdade e vida. E que depois do percurso sinodal, possamos experimentar a profecia de Cristo no final do plano da regra, e com o progresso da vida monástica, vida de conversão e da fé, dilata-se o coração, e com inenarrável doçura de amor é percorrer o caminho dos mandamentos de Deus. Que assim seja. Obrigada. Finalizamos pela próxima contribuições que serão dadas por nossos irmãos, Dom Basílio, Mosteiro do Rio de Janeiro, e Dom Jerônimo, do Mosteiro do São Pedro de Olinda. Muito obrigada.